Eu tenho certeza que você, assim como todas as pessoas, querem ser pessoas ricas, querem poder dormir todos os dias e não ter de se preocupar com as contas que vão vencer. Pois saiba você que isso, na verdade, é mais fácil do que você pensa, porque muitas vezes a gente associa a riqueza a quanto dinheiro eu ganho, né? E eu confesso para você e vou te mostrar agora que ser rico, ter liberdade financeira não depende de quanto dinheiro você ganha. Independente de você ser assalariado, independente de você ser um profissional liberal, de você ser um empreendedor. A construção da riqueza, ela está totalmente associada aos comportamentos que nós temos com relação àquilo que nós ganhamos. E você vai perceber, e eu vou te mostrar agora, por que algumas pessoas não conseguem construir riqueza. E aí você vai entender por que as pessoas que são ricas conseguem se transformar, muitas vezes, até com salários bem baixos, em pessoas ricas. Inclusive, eu vou te convidar para que você convide as pessoas que moram com você, em especial se você tiver filhos, teu companheiro, companheira, é muito importante. O que nós vamos conversar agora precisa ser uma conversa de família, porque esse é um comportamento de riqueza, precisa ser compartilhado com todas as pessoas que vivem com você. E o que nós vamos falar agora, na verdade, deveria ser ensinado na escola, uma matéria que deveria ser chamada de educação financeira. Mas então, como a gente não tem, o Ângelo vai trazer para você essa matéria agora. Então, traz todo mundo que mora com você, que você vai adorar a aula de hoje. É sobre isso a nossa conversa. Como se tornar uma pessoa rica. Muito bem, eu acredito que você já me conhece, mas se é a primeira vez que você está me assistindo, eu sou o Ângelo, sou empreendedor e sou há mais de 30 anos nesse mundo chamado empreendedorismo, mas além de empreendedor, eu também sou pesquisador e doutorando em economia e negócios pela Universidade de Extremadura, Espanha, e a minha linha de pesquisa é justamente conseguir compreender quais são os fatores comportamentais, ambientais e econômicos que são responsáveis por quebrar mais de 80% das empresas que vão nascer e não vão chegar ao seu 5º aniversário. Bacana? Se você quer acompanhar todo o resultado das minhas pesquisas, tudo que eu faço nas minhas empresas, também o que eu aplico nos meus clientes de consultoria e mentoria, me acompanhe aqui nas redes sociais que todos os dias eu posto conteúdos muito importantes que você pode aplicar aí no seu negócio, que com certeza você vai se transformar numa pessoa e num empreendedor ainda melhor. E não esquece, já dá um likezinho aí nesse vídeo, também clica no sininho para você ser avisado. Toda semana tem aula nova aqui no canal e são aulas muito importantes que vão te ajudar tanto a se tornar uma pessoa melhor, como também a se tornar um empreendedor melhor. Bacana? Então vamos lá. Você que já me conhece sabe, eu preciso de um quadro branco. O professor tem que ter quadro branco, então vamos lá para o quadro branco, que ele nos ajuda a conseguir te mostrar melhor o que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre os 3 comportamentos que te impedem de ser ricos. Vamos lá. Muito bem. Você que já me acompanha sabe que eu gosto de ter um mascote. Isso é muito bacana porque ajuda a gente aí a criar uma relação com todo o material da aula. E eu encontrei essa imagem que consegue refletir bem o que acontece com as pessoas que não conseguem se transformar em pessoas ricas. Por quê? Porque, infelizmente, muita gente joga dinheiro no lixo mesmo. E eu vou te mostrar agora os 3 comportamentos que fazem com que as pessoas não se transformem em pessoas ricas, porque esses comportamentos fazem com que as pessoas joguem dinheiro no lixo. Então, se você já chamou todo mundo que mora com você para essa aula, vamos lá então. Essa aula é inclusive para as crianças que moram com você, para os seus filhos. Bacana? Vamos lá. Primeiro comportamento que impede que as pessoas se transformem em pessoas ricas, ou seja, o comportamento que aprisiona a pessoa na gaiola da pobreza, que é o comportamento do eu mereço. O que é o comportamento do eu mereço? Tá, Ângelo, mas pera lá, Ângelo, pera. Quer dizer que eu não mereço? Não, em hipótese alguma eu vou aqui fazer juízo de você merecer ou não merecer. Mas há uma grande diferença entre eu merecer e eu poder pagar por aquilo que eu mereço.
É muito importante que você tenha essa clareza, porque muitas vezes o dia a dia difícil que nós temos, e tenho certeza que eu tenho e você também tem dias muito difíceis, ao final do dia você está chateado, tá aborrecido e você decide que você merece alguma coisa que você gostaria de ter muito em função de todo o sacrifício que você passa. E o inverso também, poxa, depois de um dia maravilhoso, fechou um contrato sensacional, teve um aumento no seu salário, teve uma promoção, eu mereço. O grande problema do eu mereço, e a gente já vai ver no segundo e terceiro comportamento, que muitas vezes ele cria um círculo vicioso que acaba consumindo aquilo que nos ajudaria a nos transformar numa pessoa rica. E o comportamento do eu mereço, ele acaba nos empurrando para o segundo comportamento, que é o comportamento hedônico, ou seja, é o tempo todo a gente querer buscar felicidade a qualquer custo. Quer ver? Vou até mudar de tela para falar desse conceito que é muito importante. O que é o comportamento hedônico? Eu já tem post meu, tem outros vídeos meus falando sobre o conceito de felicidade. Então eu vou falar para você rapidamente o que é a felicidade. Neurocientificamente falando, é sempre importante, eu gosto de lembrar isso, tudo que eu te trago aqui não é o que eu acho, o que eu deixo de achar, o que o senso comum diz. Tudo que eu trago para você tem fundamentação teórica, científica muito, muito, muito bem embasada. Então você pode ficar confiante que não tem lorota aqui, tá? Tem realmente tanto o resultado da minha prática de mais de 30 anos, como aquilo que eu estudo, os resultados das minhas pesquisas científicas e, obviamente, de outros cientistas também. Então a neurociência tem conseguido, encontrar resposta para o que é a felicidade. E o que é a felicidade? A felicidade, na verdade, ela acontece num estado de desequilíbrio. Como assim, Ângelo, desequilíbrio? Felicidade, desequilíbrio? Não faz sentido. Pois é, o senso comum diz que não. Mas na teoria, e você vai perceber que a prática, sim, é o desequilíbrio. Eu não consigo ser feliz o tempo todo. Isso é incompatível com a condição humana. Imagina assim, você sai de férias por 15 dias. É maravilhoso. Por quê? Porque as férias vêm depois de um período cansativo, de muita entrega, de muito trabalho, de muito sacrifício. Ou seja, você está vivendo um comportamento eudaimônico. Um comportamento que não é de felicidade, mas é de muita força mesmo, muito sacrifício. Então, por que as férias são muito gostosas? Porque elas vêm depois desse comportamento eudaimônico. Então, vem o comportamento hedônico, que é um comportamento de prazer, de satisfação. Mas ele só acontece se existir um comportamento eudaimônico antes, ou seja, um comportamento de pressão, de tensão, de sacrifício. Se você não trabalha, imagina alguém que sai de férias por 5 anos. Não tem mais graça as férias. Primeira, segunda, terceira semana, quarta semana, talvez ainda seja legal. Mas daí para frente as férias deixam de ser férias. Por quê? Porque não existiu mais o comportamento de necessidade, de entrega, de sacrifício. Então a felicidade ela sempre acontece no desequilíbrio. É que nem a academia. E a academia não é bom. Quem falou que é bom? Não é. Eu treino todo dia, faço triatlo, Você vai lá, puxa peso, faz sacrifício, às vezes sente dor, às vezes até se machuca. Então não tem nada de gostoso naquele momento. Comportamento eudaimônico. Mas pós-treino, que delícia, ainda bem que eu fui. Não é assim? Claro que é. Eu treino todos os dias e o prazer ao final do treino é maravilhoso, mas durante o treino às vezes você se pergunta assim, mas o que eu tô fazendo? Então, isso é o conceito de felicidade. Então, vamos voltar lá pro nosso quadro. E muitas vezes as pessoas buscam, e o mundo em que nós vivemos nos permite comprar essa felicidade até de forma barata o tempo todo. Por exemplo, tive um dia difícil, hoje eu mereço agora surgiu uma expressão nova, uma comfort food. A comfort food é o quê? Está associada a produtos extremamente hipercalóricos, gordurosos, alta em concentração de açúcar. Por quê? Porque eles dão um prazer imediato. Claro que dão. Quem falou que não? É óbvio que esse lanche com essa fritas e essa Coca-Cola é muito mais prazeroso do que uma salada, um filé de frango e um suco natural. Mas a questão é o seguinte, qual é o dano que você tem quando você troca uma salada e um frango e um suco natural por um hambúrguer, fritas e Coca-Cola no médio e longo prazo?
Esse é o detalhe do comportamento hedônico, ou seja, buscar a felicidade o tempo todo. Mesma coisa, eu vejo isso aqui com muita frequência. O empreendedor começa e a primeira coisa que ele faz é vai lá e comprar uma caminhonetona. Legal, deu um prazer imediato, maravilhoso, mas qual foi o dano que ele gerou para a empresa dele no médio e longo prazo? Aí quando a gente olha que mais de 80% das empresas não vão chegar ao quinto ano, e segundo pesquisas científicas, inclusive a do meu doutorado, que a gente consegue mostrar que não são os fatores externos que quebram as empresas, mas sim são os fatores comportamentais do empreendedor com relação àquilo que ele pode fazer dentro da empresa dele, que quebra a empresa dele, e não fatores externos, a gente vai encontrar nos comportamentos, muitas vezes, de buscar felicidade imediata a qualquer custo, o motivo que fez a empresa dele quebrar, né? E a gente vai ver outras coisas. Pô, eu mereço uma bolsa legal, uma bolsa de uma grife maravilhosa. A gente não tá falando que não merece. Pô, eu mereço, Anjo, tirar uma viagem de férias, tive um ano difícil. A gente não está falando que não merece. Muito pelo contrário. Todo mundo merece comer a melhor comida, viajar para os melhores lugares, ter o melhor carro, vestir as melhores roupas. Mas a pergunta é, eu posso pagar por aquilo que eu mereço sem que isso me gere um dano no médio e longo prazo? Se a resposta for sim, faça uso do conceito do eu mereço. Mas aquilo que te gera um dano no médio e longo prazo, ainda que te gere um benefício no curto prazo, como uma viagem, uma bolsa nova, a pergunta é, vale a pena? Quando a gente olha em números, a gente vai ver que nós vivemos uma pandemia de problemas psicológicos, especialmente ansiedade e depressão. Eles estão associados com problemas financeiros. Por quê? Porque quem tem problemas financeiros, em grande medida, acaba sendo acometido por problemas psicológicos. Esses problemas psicológicos, depressão, ansiedade, acabam levando as pessoas a descontarem na comida. Nós vivemos uma outra pandemia silenciosa, que é um aumento absurdo na quantidade de pessoas obesas. A obesidade é um problema grave, é um problema que limita, é um problema bastante difícil de lidar, e esses problemas estão associados, muitos deles, com o comportamento, inclusive o comportamento financeiro, muitas vezes do eu mereço, que acaba encontrando o caminho no hedônico, e muitas das vezes o terceiro comportamento que não nos permite enriquecer, ele acaba motivando os dois comportamentos em cima, que é o comportamento de bando. Ângelo, o que é o comportamento de bando? Olha só, isso é bem importante. Se a tua família estiver assistindo isso com você, mais ainda, crianças mais ainda. A gente vive um momento, né, de que, em especial via redes sociais, a gente vê muita gente associar coisas ao sucesso. Ou seja, se você tem esse carro, você é uma pessoa de sucesso. Se você usa esse relógio, você é uma pessoa de sucesso. Se você usa essa marca de sapatos, você usa essa marca de bolsa, você é uma pessoa de sucesso. Mas o sucesso não está associado ao que nós consumimos, mas o sucesso, sim, verdadeiro, está associado a uma série de outras coisas que não se relacionam àquilo que você consome. E eu confesso para você que eu, em muitas situações, já fui, inclusive, questionado, né? Por outras pessoas. Pô, Ângelo, como é que alguém como você, com o teu status, com tudo que você já conquistou, não tem um Rolex? A pessoa falou isso para mim, eu falei para ela, puxa, mas por que eu deveria ter um Rolex? Isso vai me tornar uma pessoa melhor? Para os meus clientes, para as pessoas que me acompanham, isso é importante que eu tenha um Rolex? Porque as pessoas que me acompanham não me acompanham por aquilo que eu mostro que eu tenho, elas me acompanham por aquilo que eu entrego em termos de conhecimento. E o meu sucesso não está associado àquilo que eu tenho, está associado àquilo que eu entrego em termos de conhecimento. E o meu sucesso pessoal não depende daquilo que eu mostro para os outros que eu tenho. Eu não preciso disso. Mas é muito comum as pessoas se identificarem com aquele blogueiro, com aquele influenciador e quererem buscar aquilo que aquele influenciador associa como sucesso para a pessoa ter também. E aí vem as viagens, vem as marcas de roupas, relógios, sapatos. Mas aqui a gente encontra um outro problema grave que acaba potencializando os problemas psicológicos, que as pessoas começarem a viver uma vida que na verdade não é delas. Ou seja, a pessoa perde a sua própria identidade e passa a consumir
como se aquilo fosse verdadeiramente importante para ela, mas coisas que os outros disseram que são sinônimos de sucesso. Então, esse comportamento de bando, ele acaba influenciando muitas vezes esse comportamento hedônico. Ah, porque o fulano de tal disse que é importante ter um carro daquela marca tal, porque aquilo é sinônimo de sucesso. E muitas vezes acaba influenciando aqui o primeiro comportamento. Ah, mas se o fulano de tal tem, eu também tenho, porque eu mereço. E eu ouço, já fui, como eu te falei, já fui abordado algumas vezes, né, de pessoas dizendo para mim, puxa, Anjo, você já deveria ter um carro da marca tal, porque você é um cara de sucesso, tá aí há tantos anos no mercado, um cara bem sucedido. Não, eu não preciso disso. Isso não faz parte do meu propósito. Isso não é algo que para mim é sinônimo de sucesso. Mas sinônimo de sucesso para mim é sim eu conseguir gerar valor para os meus clientes, gerar valor para as pessoas que me acompanham, com base em conhecimentos que eu vou buscar, testar e entrego aqui. Isso para mim é sinônimo de sucesso. Mostrar o que eu tenho, não. Mas muitas das vezes as pessoas buscam essa associação com base no que os outros falam. Esse é o comportamento de bando, essa associação de sucesso. E as pessoas acabam fazendo o quê? Consumindo riqueza. E isso faz com que as pessoas não consigam criar a riqueza que vai lhes garantir verdadeiramente sucesso financeiro e sucesso pessoal também. Vamos trocar de tela aqui. Compreendeu? Agora o que é importante? Tem uma outra aula que eu gravei, né, onde eu trago os 3 comportamentos que transformam as pessoas em pessoas ricas. Vou deixar o cardzinho aqui, vou deixar também na descrição desse vídeo o link para essa aula. Então, o que eu mostrei para você aqui, eu te mostrei quais são os 3 comportamentos que impedem que as pessoas consigam construir riqueza. E nessa aula que eu estou te falando, eu vou te mostrar quais são os comportamentos, os 3 comportamentos que vão te proporcionar se transformar numa pessoa rica. Então, é muito importante você sempre lembrar desses 3 comportamentos que a gente falou agora, né? Que é o comportamento do eu mereço, o comportamento hedônico, ou seja, buscar felicidade o tempo todo a qualquer custo, sem se preocupar de qual é o dano que essa felicidade de hoje vai te gerar no médio e longo prazo, e muita atenção com o comportamento de bando, né? Esses 3 comportamentos associados, eles consomem tudo aquilo que te proporcionaria riqueza para uma vida, sim, rica. E uma vida rica não está associada a quanto você ganha, mas está associada a você viver conforme verdadeiramente aquilo que você pode pagar. E na aula sobre riqueza, sobre os 6 comportamentos de riqueza, você vai ver que esses comportamentos, eles são exatamente o que não te permite ter os comportamentos que vai te proporcionar riqueza. Então, isso é muito importante que você compartilhe dentro da sua família. Por quê? Porque isso é algo, esses comportamentos precisam ser compartilhados e vividos diariamente por todos. Porque nós vivemos uma geração que muitos de nós vai chegar aos 80, aos 90 e aos 100 anos, sim. E vai chegar fisicamente aos que se prepararem muito bem. Então, ou seja, a gente vai ficar aí pelo menos 20 até 30 anos vivendo um período que a gente vai trabalhar menos, cognitivamente a gente já não tem mais a mesma habilidade e física também não. Então, se você não criou riquezas que te proporcionem ter aí esses últimos 20, 30 anos de vida com qualidade, você vai se lembrar de cada comportamento que você teve, né? Cada eu mereço, com muito saudosismo e talvez dependendo do favor dos outros e dependendo aí do Sistema Único de Saúde para coisas muito simples e aí tendo uma vida bastante desconfortável. E novamente eu falo, como a nossa expectativa de vida está crescendo, essa vida pode durar 20, 30 anos talvez. Então, acreditem, você precisa trabalhar para ser uma pessoa rica. E sempre se lembre do que o Ângelo vai te falar. A riqueza não está associada a quanto você ganha, mas está associada aos comportamentos que você tem com relação àquilo que você ganha. Se você aplicar o que eu estou te falando, eu não tenho dúvidas de que você sim vai se transformar numa pessoa rica e você vai ter uma vida muito próspera, tá bem? Mais uma vez, se você ainda não me acompanha aqui nas redes sociais. Se esse conteúdo foi relevante para você,
compartilhe ele com seus colegas, que eu tenho absoluta certeza que eles vão adorar receber esse conteúdo que eu tenho certeza que tem o potencial de transformar a sua vida numa vida ainda melhor, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, muita paz, saúde, sucesso e a gente se vê na próxima aula.